Vou me abster de fazer uma análise sobre a política econômica que a gente já fez pelo período da manhã, e todos sabem muito bem as críticas contundentes que nós fazemos, como o Assir bem disse, a esse ministro que muito provavelmente seria talvez no governo do PSDB, e infelizmente a presidenta Dilma chamou para aplicar um receituário neoliberal dos mais atrasados que a gente já teve aqui no nosso país. Eu disse essa semana que eu sabia que o Guido Mantega era ruim, mas o Joaquim Levy verdadeiramente é um terror, né? Porque ele tem feito um receituário dos mais atrasados, que Delfim Neto está muito à esquerda do Levy. É impressionante a capacidade que ele está tendo de acabar com o Brasil, acabar com os trabalhadores, com esse receituário aí de tirar direitos trabalhistas, acabar com os aposentados e pensionistas, com esse receituário de diminuir o que já se tem muito pouco, com o capital produtivo nacional. O capital produtivo nacional não está tendo condição de segurar empregos. Em compensação, abra qualquer jornal, qualquer editorial de economia. Lucros estão tendo, no primeiro quadrimestre desse ano, recordes históricos. Os bancos estão tendo lucros históricos, porque aumentou taxa de juros, aumentou spread, enfim. É um receituário extremamente perverso. Então eu fico muito feliz que o presidente Lupe tenha, hoje aqui, com as sábias palavras que ele disse, né, que são muito peculiares a ele, a começar de dizer que quem conhece ele não gosta muito dele, isso é verdade, né, quem conhece já não gosta muito, né, mas, evidentemente, mesmo sem gostar... Reconheço isso permanentemente. Mesmo sem gostar, respeita. Respeita porque ele não está há 11 anos na presidência do PDT Nacional, desde a partida do nosso sempre líder Brizola, à toa. É trabalhando muito, ele na presidência, Manuel Dias na Secretaria-Geral, que hoje interinamente exercida pelo André Menegotto, mas, acima de tudo, construindo em cada um das 27 unidades federativas esse PDT que pulsa e que quer ver, sim, um projeto político sendo materializado, assim como fizemos em 2006 com o nosso senador Cristóvão Buarque. E nós, na Câmara, temos tido uma clareza muito grande. É muito fácil fazer oposição, principalmente no momento de extrema dificuldade e de cegueira política que, infelizmente, os coordenadores do atual governo sempre tiveram, que fez agora a presidenta escolher um articulador político do PMDB, que tem muita habilidade, que é o vice-presidente Michel Temer, tem muita habilidade, certo? Então, o que nós precisamos fazer, e nós temos feito, primeiro, não abrir mão, em nenhuma hipótese, dos nossos princípios. Pressões, nós recebemos de todas as maneiras. Colocações equivocadas e desrespeitosas por parte, por exemplo, do líder do governo, tivemos que conviver na semana passada aos borbotões, dizendo, tem que ser base de manhã, de tarde, de hoje. Gente, eles talvez estejam acostumados a negociar com outro tipo de partido a questão de dizer, olha, se tu votar desse jeito, eu vou te tirar o ministério tal, falar com o deputado X e dizer, olha, tu não tem um carguinho lá em São João das Botas, então eu vou te tirar aquele carguinho de lá e o cara tem que baixar a cabeça. Como nós não nos apegamos e não temos esse problema, o próprio ministro Manuel Dias, com uma clareza muito grande, disse, a bancada tem autonomia e nós não vamos realmente abrir mão dos nossos princípios, até porque essa perversidade da 665, que mexe com direitos dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego sequer foi consultado antes da edição dele, em dezembro do ano passado. Certo? Então nós temos todo o conteúdo para debater e para contestar, e assim o fizemos. A bancada de uma forma corajosa, certo? E aí eu quero mais uma vez render os respeitos a cada um dos nossos colegas que na Câmara conseguiram convencer. Alguns ainda dizem, puxa, mas estamos no governo, vamos votar totalmente contra. Votamos contra e comunicamos antes. Porque não podem, que eu estava dizendo, como é que chama a gente traidor? Peraí, se eu vou lá, faz tempo, que a gente chega e diz, olha, nós vamos votar contra, Como é que a gente é traidor? Traidor são eles que traíram as bandeiras que eles tanto lutavam. E tem partido aí que até a bancada votou, até a bancada. Tem um partido aí do nosso campo de esquerda também, que a bancada queria votar contra o governo, mas foram enquadrados. É impressionante como, infelizmente, o apego a funções faz alguns partidos, inclusive, ficarem cegos. Que fizeram, inclusive, eu não vou entrar aqui no assunto da questão da terceirização, fez com que esses dois partidos simplesmente começaram a jogar uma cortina de fumaça, tentando dizer, eu sou defensor da carteira de trabalho. Gente, maior defensor que o PDT não existe de jeito nenhum pela nossa história e pelo nosso posicionamento no parlamento. Então, presidente Lupe,
O que eu quero dizer aqui, companheiros, é acima de tudo isso, é reafirmar o nosso posicionamento. Já dissemos, já mostramos. E hoje, quinta-feira, depois da votação da 664, disseram, não, agora vão tirar o ministério. Gente, quando chegaram lá e próxima semana tem um projeto de lei que vem ao encontro, sim, das nossas bandeiras, porque é o projeto de lei que retira a desoneração que foi aplicada em relação a alguns setores da economia no ano passado. Ora, o governo já errou na edição dessa medida provisória que virou lei posteriormente, porque quando se desonera um segmento da atividade econômica, o que é que a gente quer em troca? Geração de emprego. E não houve essa necessidade de contrapartida. Não se gerou um emprego, apesar da desoneração. Então, como está tendo um receituário de todo mundo da sua parte no bolo do ajuste fiscal, então nós vamos votar sim a favor dessas medidas. E eles estão loucos atrás dos nossos votos, porque sabem que nesse momento o nosso campo vai se posicionar da forma certa. Já outros partidos que são extremamente vinculados à direita, com certeza vão ser pressionados pelo empresariado, certo? Com certeza serão pressionados. E nós estamos lá, defendendo a nossa coerência. Da mesma forma que fizemos ao defender direitos dos trabalhadores, da mesma forma que fizemos ao defender direitos dos pensionistas, não temos por que defender absolutamente a lucratividade exacerbada de segmentos da atividade econômica que não teve como contrapartida a geração de emprego. Não vamos votar, digamos assim, contrariamente a essa medida provisória. E aí o governo, sim, interessa que o PDT continue na base. E temos tido, depois dessa postura respeitosa por parte de vários partidos, inclusive nem todos da esquerda, certo? Um respeito muito grande de dizer, vocês foram coerentes. O PDT hoje está com a imagem da coerência. Isso nos deixa cada vez mais energizados, porque conseguimos mostrar que mesmo tendo um ministro, mesmo tendo, digamos assim, um posicionamento que poderia ser muito questionado, nós conseguimos manter com altivez o nosso nossa questão. Podemos defender com muita combatividade as nossas bandeiras. E a gente sai de uma reunião como essa extremamente energizado. Primeiro que nós acreditamos, Cristóvão, que nós precisamos sim ter um candidato a presidente da República em 2018. Precisamos fazer com que não tenha essa dicotomia, PT, PSDB. Nem o Brasil como está, nem o Brasil como era. Nós precisamos apostar num caminho diferente. Nós precisamos mostrar que sim, é possível construir um caminho diferente. Agora, precisamos começar desde já. Por quê? Porque tem duas fusões aí que estão próximas. PTB e DEM, que vai criar um partido de direita, bem de direita mesmo, e PPS e PSB, que talvez um pouco mais à esquerda. Mas todos de oposição ao atual governo. Certo? Então, a legitimidade da oposição de se posicionar é justa. Querem derrubar o governo. Nós não queremos derrubar o governo. Queremos que o governo no qual a gente votou desde o segundo turno das eleições de 2006, que nós tenhamos as condições de divergir por dentro e dizer, o caminho é esse. Se ele vai aceitar ou não, problema deles. Mas a nossa coerência a gente mantém no parlamento, no encaminhamento da direção partidária, no encaminhamento de momentos como esse. Porque nós precisamos ter a clareza, 2018 passa por 2016. É imprescindível que nós elejamos um grande número de prefeitos e vereadores efetivamente compromissados com o nosso ideário. Não adianta a gente dar legenda para um cara vir para o PDT, para uma prefeita vir para o PDT, e de repente ela não nos acompanhar em 2018. A gente precisa sim fazer com que essas companheiras e esses companheiros se elejam e se comprometam de fazer o nosso partido crescer. Então precisamos, a partir de agora, até o mês de setembro, fazer um grande trabalho de mobilização política eleitoral. O senador Cristóvão Buarque e o senador Regufe, por exemplo, e os companheiros deputados distritais lá de Brasília, mas eu digo o senador Cristóvão em especial, que é uma grande liderança nacional, ele vai ter a missão de percorrer o Brasil todinho. Hoje mesmo estava colocando ele para falar com o nosso possível futuro candidato a prefeito de Juazeiro do Norte lá no Ceará, para ele ir para uma eventual filiação dele. Porque o presidente Lupe, ele não vai ter condições de estar em todo canto. Nós precisamos nos subdividir e fazer essa peregrinação por todos os estados. O Lupe em um canto, o ministro Manuel Dias em outro, cada um de nós nos nossos respectivos estados e regiões, certo? Fazendo esse grande mutirão. A gente estava combinando
com a nossa bancada de começarmos a fazer reuniões também em vários estados, reuniões da bancada com a direção partidária em vários estados. O prefeito Gustavo Frutti, lá de Curitiba, esteve conosco na bancada essa semana e fez um convite para fazermos o encontro do PDT do Paraná, e mesmo o Paraná hoje não tendo um deputado federal, que a nossa bancada, aqui eu disse, o PDT do Paraná não tem um deputado federal não, tem 19, porque todos os 19 aqui têm um compromisso de ajudar o prefeito Frutti a fazer uma grande administração em Curitiba e os outros companheiros prefeitos lá da região. Enfim, companheiros, a bancada do PDT da Câmara, mais uma vez, agradece. Todos nós estamos extremamente gratos, honrados e cada vez mais energizados de prosseguir com nossas bandeiras e com nossas lutas, certo? Temos um posicionamento que vai totalmente ao encontro do que o presidente Lupe aqui encaminhou. Queremos, acima de tudo, reafirmar nossa disposição. Não nos interessa o receituário do PT, do PMDB, do PSDB, de qualquer partido que está lá. Interessa a nossa história, as nossas bandeiras e, se Deus quiser, as nossas vitórias que certamente virão em breve. Um grande abraço. Obrigado, companheiro André.